Se a sua meta é criar um carrossel atrativo e que entregue valor para os seus seguidores, eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo, sem perder horas se arrumando para tirar foto. E o melhor de tudo, usando apenas duas ferramentas, o Gemini e o Canva. Então, vamos lá! Bem, eu estou aqui no nosso querido Gemini, onde a gente vai criar a imagem base para o nosso carrossel. Então, o prompt dessa imagem, gente, vai ficar aí na descrição e eu tive o cuidado de colocar, a palavra pessoa, porque geralmente eu colocava a palavra mulher, se você fosse homem e fizesse, não ia dar muito certo, você ia ter que ficar alterando. Aqui eu ainda coloquei, ó, pessoa. E eu coloquei uma foto minha, você tem que enviar uma foto sua com o prompt, né? Porque senão não tem como ele adivinhar os seus traços. E eu vou dar uma dica aqui, porque se você quiser uma foto final quadrada, porque o meu carrossel vai ser um carrossel quadrado. Se você também quiser um carrossel assim, você já envia uma foto para ele quadrada. Porque ele é muito teimoso e se você ficar pedindo para ele mudar o formato, a resolução ali da imagem, ele diz que entendeu, diz que vai mudar, mas ele não muda. Aí pra gente não ficar perdendo a paciência, já manda a imagem no formato que você quer, a imagem final. E aí quando você colocar a imagem e o prompt, não se esqueçam de colocar aqui, ó, para ser imagem, porque geralmente ele costuma dar uns erros quando a gente pede imagem e não altera esse quesito aqui. Bem, ele criou uma imagem aqui que eu não achei que ficou tão parecida assim comigo, né? Eu vou utilizar a outra imagem que vocês viram na capa. Mas aí, se acontecer isso com vocês, não ficar tão parecido, vocês podem ir tentando aqui embaixo, ó, várias vezes, né? Que vai chegar um momento que vai dar certo, assim como a minha deu certo. E uma outra dica que eu vou dar é que se você quer a sua imagem bem estilo filme, né? Contos de fadas, para entrar ainda mais nessa vibe, você pode estar acrescentando essa palavra aqui, ó, no seu prompt. Essa palavra não, essa frase. Fotografia de bastidor de filme de fantasia realista, atriz caracterizada como fada. Se você colocar essa frase dentro do prompt que está aqui na descrição, eu não coloquei ela para não ficar assim, eu sei que nem todo mundo gosta, né? Mas se você gostar, você pode testar assim também. Aí ele vai te dar uma imagem assim, ó. Eu não achei que ficou tão parecida comigo também, mas se eu fosse tentando mais vezes, ele provavelmente me daria algo mais próximo de mim. Mas como eu queria uma foto mesmo, uma imagem que parecesse uma foto com câmera, eu optei pela opção que a gente vai trabalhar lá no Canva. E uma outra coisa que as pessoas me perguntam é por que eu não faço tudo aqui, o carrossel completo. Primeiro, porque eu não tenho paciência, porque na hora que ele acerta o nosso rosto, ele começa a errar na frase. Eu nunca usei o Gemini Pro, então eu não sei como seria, se ele acerta mais, mas eu não tenho paciência. E eu gosto de testar fontes, cores, ícones, e lá no Canva eu tenho toda essa vasta oportunidade de estar mudando. Então eu prefiro criar somente a imagem aqui mesmo no Gemini. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o Canva, né? Agora eu tô aqui no Canva e vou escolher tamanho personalizado, porque costumava ficar post quadrado aqui, mas agora que eles atualizaram, a gente tem que estar colocando aqui, ó, post para Instagram quadrado. Esse carrossel específico, gente, eu escolhi quadrado porque eu já tava fazendo muito carrossel 4x5. Aí eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E eu vi que na hora que eu coloquei ela aqui, a imagem de plano de fundo, ó, deu uma sensação de expansão e eu gostei. Então é por isso que eu tô fazendo modelo quadrado, mas você poderia fazer no formato 4x5 também, que é o mais usado atualmente. E como que eu removi o fundo aqui? Eu usei uma ferramenta que é Pro aqui no Canva, mas se você não tiver o Canva Pro, você pode remover o fundo da imagem em outro site, igual eu já aconselhei aqui vários sites, né, que tem como remover o fundo gratuito e traz para cá. Mas se você é Pro, você pode vir aqui em editar, primeiro plano. E aí vai ficar carregando um tempinho. Você vai escolher esse aqui, captura mágica. Aí você pode notar que tá o fundo separado da minha imagem. Por quê? Porque eu vou colocar uma palavra, né? Duas palavras no caso aqui, uma de cá e uma de cá, atrás de mim. E eu acho que fazer isso dá uma sensação melhor visualmente, né? Mais interessante, de uma coisa bem editada. Gente, acabou de dar um pequeno probleminha técnico aqui e eu percebi que não gravou a parte em que eu ensinava a tirar aquele símbolo do Gemini daqui. Porque sempre fica aquele formato aqui, eu acho que é losango, né? Aí você faz o seguinte, para tirar, você vem em borracha mágica. Aí você vai deixar isso aqui ativado, ó.
detectar automaticamente, e aí você vai deixar sim, beta. E aí você vem com o pincel em cima do símbolo. Ele não tá mais aqui porque eu tirei, tava no meu braço. Aí você vem e tira ele. Se você não colocar esse negócio aqui beta, vai apagar o seu braço. Então você tem que acionar ele. Continuando agora, que eu sei que a gravação tá dando certo. Quando a gente grava a tela, gente, é assim mesmo. Tem vez que dá problema, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou colocar uma caixa de texto, você clica T, que já aparece. Mas antes de eu colocar o texto aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu criei o carrossel por completo no chat GPT. O meu chat GPT fica aqui, porque eu já disse em outro vídeo que eu uso o navegador Opera, é só eu clicar aqui na lateral que aparece. Eu mandei a foto da capa, que eu já tinha mais ou menos noção como que eu queria o carrossel que falasse sobre magia, magia da vida, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de autoconhecimento, lei da atração, eu gosto dessas coisas. Então eu queria falar sobre ver a magia na vida, né, algo positivo. Eu expliquei para ele como que devia ser mais ou menos o assunto para ele me ajudar com as demais páginas. Aí ele até criou aqui um muito bonitinho, aqui interessante, só que teria palavras muito difíceis das pessoas entenderem. Aí eu pedi para ele refazer, ó, amei as frases, mas uma pessoa comum lendo isso não entenderia nada. Aí ele refez de uma maneira muito mais simples e foi essa versão que eu escolhi. Então, caso você peça aí algo dentro do seu nicho, né, para criar esse carrossel, e você acha que ficou muito assim, coisa de uma pessoa erudita ler, né? Aí você pede para ele refazer com uma linguagem mais comum. Então, voltando aqui pro texto, eu vou colocar fonte branca e eu vou escolher uma outra fonte também. Para fazer a parte de cima ali, vai ser uma letra cursiva que chama Amoreza. Você coloca ali a Amoreza, vai aparecer essa aqui, é a primeira. E eu coloquei um efeito nela também. Hoje a minha rua tá movimentada, gente. Não se importem com tanto barulho de carro passando. Efeito sombreado. Aqui eu vou deixar 43. Aqui eu vou deixar 29. Menos 29. Aqui eu vou deixar 0 e aqui 59. Vou colocar um tom marrom, que é um tom que já tem ali na foto. Então, se você quiser pausar o vídeo e olhar certinho, eu vou continuar aqui. Aí a primeira palavra é volte. E vou colocar ela aqui, 24. Eu vou enviar ela para trás, ó. Aí vai dar aquele aspecto que eu falei que é mais interessante de ver visualmente. Ó, interessante de ver visualmente é ótimo, né? Ai, gente, às vezes eu falo algumas palavras errado aqui, mas foquem no conteúdo. Aí eu vou copiar a palavra. Mandar para trás de novo. Beleza, a primeira parte tá pronto. Eu vou copiar aqui mais uma vez, porque eu vou precisar dessa mesma edição aqui, só que menor. Eu vou deixar por volta de 65. Que eu vou usar para a palavra na vida. A palavra magia eu vou usar outra fonte. Deixa maiúsculo. E eu vou escolher a fonte La Lux Serif. Parece até uma palavra do Harry Potter aí. Eu não sou fã não, mas eu já escutei alguma coisa assim lá. Magia. Aí o efeito eu vou colocar neon. Vou colocar no máximo. E eu vou usar essa cor aqui que tá dentro da paleta de cor da imagem em si, ó. Porque na hora que você arrasta a imagem pra cá, no Canva, tá a paleta dela, ó. E eu vou escolher essa. E agora eu vou colocar aquele ícone de mãozinha, que as pessoas lembram que é um carrossel. Colocar ele branco. Você pode escolher onde você pode deixar ele. Se você não tem o Canva Pro, você pode achar essa mãozinha aqui lá no Google. Você coloca mãozinha de arrasta PNG, que aí você vai encontrar algumas gratuitas lá e aí você traz pra cá. Então a primeira parte tá pronto. Você adiciona uma página. E o que eu pedi? Eu voltei lá no Gemini e pedi para ele dar esse fundo para mim, sem a minha imagem. Ele me deu essa imagem aqui, só que como eu não queria essa parte muito aparecendo, essa parte clara, eu deixei dessa forma. E eu deixei um pouco desfocado também, porque na hora que eu fui escrever em cima ficou
chamando muita atenção o fundo, e aí as letras não estavam aparecendo. Aí eu coloquei desfoque de 10. O desfoque é uma ferramenta gratuita agora, tá, gente? Antes ele não era não, mas agora é, graças a Deus. Aí todo mundo pode usar. Aí o que eu fiz a partir daqui, né, da primeira página? Eu já tô aqui no carrossel pronto, né? Porque essa parte aqui é mais explicação do que fazendo na prática. Eu coloquei a imagem que eu disse pra vocês, criei lá no Gemini de novo. Usei a mesma fonte da palavra magia, da mesma cor, só que no tamanho 43. E fui copiando lá do ChatGPT, que eu tinha explicado pra vocês que eu criei o carrossel lá, e trazendo pra cá. E algumas partes do que ele me recomendou de escrever, eu deixei na outra fonte, que é essa fonte aqui, a cursiva. E assim foi, eu segui fazendo da mesma forma, colocando a mãozinha de arrasta. Se você quiser colocar o seu arroba, você pode estar colocando aqui para ninguém copiar o seu conteúdo, né? Até mesmo na primeira página. Eu achei que aqui ficou muito cheio de coisa, então era melhor não colocar. E aí eu segui em 3 páginas, explicando ali por que você deveria ver a magia na vida e como ver, né, a magia na vida. Esse foi o meu tema. Se você criou sobre outro assunto, aí você vai explicando o seu assunto aí. E na última, é aquela famosa página, né? Gostou do conteúdo? Curta, comenta, compartilha. Que você pode estar achando aqui, ó, em design. Você vem em design, escreve curta, comenta e compartilha. Tem vários modelos aqui, tem gratuito também, ó. Esse aqui é gratuito. Esse aqui também é bem bonito e ele é gratuito. Então aí você pode estar trazendo pra cá. E aí vocês notem que esse fundo aqui, eu copiei daqui, ó, da primeira página. Porque se você chega pra cá, ó, na hora que eu coloquei aquela separação, né? Aí eu copiei daqui, eu vou voltar pra cá. E deixei isso na última página. Pra aproveitar aí, pra não ficar precisando criar de novo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.